Muito boa noite a todos. Muito boa noite, Sr. Vice-Presidente, em representação do Sr. Presidente da Câmara, que indicou que hoje, por motivos profissionais, não pode estar aqui hoje connosco, mas que é representado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados. Eu pedia que toda a gente se pudesse sentar para iniciarmos os nossos trabalhos. Sendo a primeira Assembleia Municipal deste ano de 2019, não queria deixar de, como é óbvio, desejar a todos e também ao nosso público um bom ano, um bom e feliz ano de 2019. Nós vamos hoje, ainda em fase de testes, aplicar a nova parte do nosso novo regimento relativo à contagem dos tempos e à projeção desses mesmos tempos, bem como da ordem de trabalhos, e por isso mesmo eu pedia também a todos quer a vossa colaboração, quer a vossa compreensão. Estando em fase de testes, é normal que algumas coisas possam não correr tão bem como desejamos, mas é um processo que vamos todos fazer em conjunto para podermos todos em conjunto aprender. E como é hábito agora do nosso novo regimento, nós vamos começar com o período de intervenção do público. Nós registámos 10 intervenções por parte do público, o que nos leva a ter de limitar as intervenções do público a 3 minutos para cumprirmos, nos termos do nosso regimento, o período de 30 minutos. Nesse sentido, eu dava a palavra ao município Pedro Jordão pelo período de 3 minutos. Boa noite. Venho falar de dois assuntos, a questão do terreno da Costa da Guia e a questão dos animais aqui em Cascais. Relativamente ao primeiro assunto, ambos, portanto, relacionados com o ambiente, considerando que a Associação Chabad foi constituída por apenas 2 pessoas, que a mesma tem sede em Lisboa, apenas 3 membros na direção, 2 dos quais estrangeiros sem cartão de cidadão, que a mesma nenhuma ligação tinha ou tem ao Conselho de Cascais, nem nada fez no Conselho até esta data, que as deliberações da Assembleia Geral dessa associação revelam que a generalidade dos seus membros são estrangeiros não residentes, o que justifica que a Câmara Municipal, de repente, em 2016, se tenha empenhado na reaquisição do direito de superfície sobre o terreno da Rua dos Vidoeiros, esperando, inclusive, que a Associação Chabad mudasse a sua natureza para pessoa coletiva religiosa, o que a isentou do pagamento de impostos, para, na mesma data, ceder este terreno por 744 € mês, pelos séculos dos séculos, quando, para tal, a Câmara Municipal teve que ceder à Igreja Católica bens no valor aproximado de 2 milhões de euros, ou seja, consensivelmente o valor que o terreno possuía em termos matriciais. Ou seja, cede, na mesma data em que readquire os direitos sobre o terreno, cede-o por um preço que representaria, para ser atingido, 200 anos do pagamento da dita renda. O que é que justifica este privilégio? Mais, o que justifica e quem autorizou o corte de árvores protegidas, designadamente de uma palmeira, em perfeito estado fitossanitário. Finalmente, quem solicitou e o que justifica a alteração do trânsito na entrada sul da Costa da Guia, sendo certo que a generalidade dos moradores, a Associação de Moradores, membros das Forças de Segurança e o Presidente da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril se opuseram a essa alteração. Aproveitando o facto de se tratar de um novo mandato e de muitos dos membros desta Assembleia Municipal estarem aqui pela primeira vez, eu solicito aos mesmos que ponderem seriamente a reversão dos direitos atribuídos à Associação Chabad como forma de pacificar a comunidade. Para além disso, gostaria de ler uma declaração que subscrevo inteiramente. E agora, relativo aos animais. Falar do ambiente é falar de Cascais mais... 18 segundos. Desculpe? Tenho 18 segundos para terminar, faz favor. Falar do ambiente é também falar de Cascais pelos animais. Somos um grupo de municípios empenhados, reconhecemos e valorizamos os esforços que têm sido desenvolvidos pelo Executivo e pela Associação São Francisco de Assis, bem como o Canil Municipal. Contudo... Muito obrigado. Eu pedi-lhe que pudesse terminar. Sim. Não queremos deixar de alertar para aquilo que tem vindo a ser feito em Sintra, que aí sim têm sido cuidados e estabelecidas medidas designadamente para os cães abandonados,
e, ao mesmo tempo, deixar o reconhecimento pelos funcionários que trabalham diretamente com os animais na Associação São Francisco de Assis e no Canil Municipal. Peço desculpa que nós temos hoje muitos municípios. Muito obrigado. Palavra à município Paula Fragoso, também pelo tempo de 3 minutos. Boa noite a todos. Eu venho representar um dos comércios da Estrada Nacional 249, que não sei se todos conhecem, que liga Carcavelos a Sintra, a qual teve agora uma intervenção numas obras, que além de sermos bastante lesados os comerciantes, efetivamente as obras não foram efetuadas a pensar nos comerciantes. Houve a falta de deixar estacionamento para ambos e colocaram um traço contínuo do cemitério de São Domingos de Rana diretamente até à rotunda do Burger. Simplesmente tem uma quebra para a empresa Conti System e para a empresa McDonald's. Não sei qual é a diferença que existe entre os comerciantes daquela Estrada Nacional. O que há que ponderar, e convidava que fossem ver quem não conhece a zona, eu efetivamente para me deslocar para o meu local de trabalho, chegando lá, revertendo para ir para a minha casa, eu tenho que ir ao cemitério de São Domingos de Rana, dar a volta à rotunda para voltar para a Abóbeda. Portanto, faço mais 3.000 metros cada vez que penso em ir à minha casa. Agora, há outro agravante, que a zona onde ficou cortado, portanto, onde tem o tracejado, ali ao pé da Conti System, é um sítio onde há inúmeros acidentes e vários acidentes ao longo do ano. O porquê daquele corte? Outra coisa que eu queria que também salientar era o estacionamento que foi tirado naquelas vias, fazendo 2 passeios que ainda nem estão designados como ciclovias, nem como passeio para descarga ou descarga de qualquer viatura que ali possa. Eu tenho parque, mas há muita gente ali que não tem parque para estacionar as viaturas. Eu enviei uma petição à Câmara Municipal, dei conhecimento às infraestruturas de Portugal, à Junta de Freguesia, que fomos bem recebidos pela Sra. Presidente, mas até ao momento ninguém nos deu feedback. Esperemos ter algum feedback hoje, ou brevemente, caso contrário, teremos que tomar outras diligências, porque estamos a ser lesados a nível do comércio, com aquele traço contínuo que ali fizeram. Sugeríamos uma rotunda no bairro das Longas, tendo em conta que pensaram em fazer aquela via para que o trânsito fluísse, uma rotunda ali para o bairro das Longas, acho que iria resolver a quebra daquele traço contínuo, não querendo voltar a pôr os tracejados nos respectivos lugares onde eles existiam. Já ia realmente facilitar imenso a vida de muita gente. Agradeço e não vou tomar mais tempo, dando tempo aos meus colegas. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado e muito obrigado também pela compreensão. Palavra ao município Carlos Alberto Carvalho Ciopa. Ora, boa noite a todos. O meu assunto é muito semelhante ao da Paula. Portanto, quando da requalificação da Estrada Nacional 249, todo o comércio envolvente foi lesado, mais propriamente no quilómetro 7.9, em que existem 10 pequenas empresas ali à volta. Havia em frente ao Fragoso e Filhos e à CC Bikes e junto às lareiras havia uma pequena zona de estacionamento, zona essa agora que foi completamente anulada. Temos constantemente recebido visitas por parte da Polícia Municipal, tendo os nossos clientes que estacionam ali por breves momentos para cargas, descargas ou para qualquer outro assunto, temos tido constantemente abordados em como vão multar os clientes. Tudo isso tem trazido alguns problemas ali ao comércio, as pessoas não param porque têm medo de ser multadas e é uma coisa que ultimamente se tem agravado constantemente. Várias visitas diárias e tem sido problemático toda a paragem ali. Inclusivamente estava a atender clientes que tiveram tirado ali os carros, foram colocar os carros a distâncias muito grandes e isso tem prejudicado brutalmente a mim e a outras pessoas, porque são 10 empresas que servem daquele pequeno espaço para que todos os seus clientes tenham alguma possibilidade de estacionamento. Portanto, isto era um assunto que esperávamos que fosse resolvido com alguma urgência, porque tem prejudicado muito todas as empresas pequenas que ali estão. Algumas não são assim tão pequenas como isso.
E era tudo. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado. Estas questões todas são questões que são colocadas no âmbito do Executivo e, por isso mesmo, no final deste período, eu passarei a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para dar explicações querendo. Palavra à nossa município Marisa Tomás Luís Bacalhau. Boa noite. Venho aqui também expor um problema com o qual eu e outros comerciantes nos confrontamos depois de estarmos 9 meses quase a trabalhar a 50% pelo facto de efetuarem obras de requalificação na Estrada Nacional 249-4 entre São Domingos Serrano e Abóbora. Fomos brutalmente penalizados financeiramente e tivemos que suportar todos os prejuízos inerentes, pois estamos a falar de uma obra de interesse público. Fim da obra, marcaram um traço contínuo em quase todo o troço da obra, à exceção do local específico, que ninguém entende muito bem porque é que ali é descontínuo, como já foi referido, junto ao McDonald's. E, portanto, acho que merecemos que esta questão do traço seja analisada, tendo em conta o comércio local e a população, e para podermos servir a população e desenvolvermos o nosso trabalho. Se um dos objetivos era diminuir a sinistralidade naquele troço, não nos parece que vão conseguir, porque ainda hoje decorreu lá um brutal acidente envolvendo vários carros, porque havendo menos saídas e entradas... Conclui isso, faz favor. Havendo menos saídas e entradas, os carros ainda andam com maior velocidade e a insegurança ainda é superior. Pronto, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado. Palavra ao município João Correia Pinto. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Sr. Presidente, em agosto de 2013 enviei a comunicação ao Sr. Presidente da Câmara e aos serviços a alertar para a queda do muro da escola. O muro, por acaso, foi construído em cima do meu. Um painel com cerca de 15 metros de comprimento, 3 metros de altura, que ameaçava cair sobre as crianças da escola. Ainda hoje estou à espera de comunicação de um ou do outro. Estão quase 6 anos só. Voltei a insistir, enviando fotografias, porque já tinha 23 centímetros fora da promada e agravava-se. O muro acabou por cair. Eu alertei que caiu e mandei fotografias e pedi que o repusessem em cima porque veda a minha propriedade. Eu tinha um muro com 3,5 metros de altura, mas para construir a escola entulharam até ao nível do meu muro, fiquei sem vedação. Como não era feito nada, pedi que, já que não punha o muro em cima, pusesse ao menos 3 estacas com uma rede, porque eu não era obrigado a ter os meus cães, eu era criador de Serras da Estrela, presos com uma corrente só porque não havia muro. Não foi feito nada disso. A seguir, voltei a alertar, no fim de maio de 2015, recorri à Provedoria de Justiça. Da Provedoria de Justiça tive a resposta, não sei se é real ou se é a Provedoria de Justiça que mentiu, que a Câmara garantiu que em 2016 ficava o problema resolvido. Em março de 2017 alertei a Provedoria de Justiça que ainda nada tinha sido feito. A resposta é que tinha havido muitos trabalhos, era ano de eleições, e não tinha sido possível, mas garantiam que ficava pronto em 2017. Em 2018 alertei que nada foi feito. Garantiram que ficava pronto no verão de 2018. Já passou o verão de 2018, o ano de 2018 todo, estamos em 2019 e nada foi feito, continua a não ter vedação no quintal. Eu estou-me brimbando para o muro da escola, porque já nem há crianças, foi mais fácil tirar as crianças do que fazer o muro, mas a minha propriedade eu tenho direito a tê-la vedada, e não 3 estacas de madeira com uma rede, nada foi posto. Muito obrigado. Palavra ao município Elsa Nunes. Boa noite a todos. Antes de mais, não me chamo Elsa, chamo-me Elisa Neves e não Nunes.
Peço desculpa. Muito obrigado. Será feita a correção, mas é o que percebemos aqui. Mas está feita essa correção. Muito obrigado. Olá, Sr. Vereador, já nos conhecemos. Os gatos da bicuda continuam no mesmo sítio. Não foi feito nada sobre isso. Venho aqui dizer-lhe que preciso de ajuda, porque sou uma pessoa que gasta cerca de 100 euros por mês a sustentar animais. Tenho 40 animais de rua esterilizados por mim e preciso que vocês me ajudem a encontrar um sítio onde eu possa fazer uma vedação à minha conta, não tem problema, onde eu possa guardar os animais para não ser maltratada no meio da rua como tenho sido e, por sua vez, tirar os animais de serem maltratados também. Agradecia imenso que me ajudassem nesse aspecto e, por sua vez, também queria chegar a São Francisco de Assis e ser mais bem tratada do que o que tenho sido. Muito boa noite, muito obrigada. Muito obrigado. Palavra à Munícipe Margarida Paula Bessa. Boa noite a todos. Eu começo com uma pergunta. É permitido manter cães acorrentados em plena via pública? Agradeço se houver alguém aqui que me saiba responder, que me elucide. Isto porque denunciei um caso de 2 cachorros a viver dessa maneira, em Tires. O agente Sérgio Brito considerou a situação normal. Isto é possível? Se for possível, eu fico muito contente, porque fico a saber que é permitido ter cães, neste caso cachorros com cerca de 3, 4 meses, em plena via pública, acorrentados, com casota, comida e água no meio da rua. Fantástico. E sem documentos nem vacinas. Como é óbvio, vou divulgar esta maravilhosa novidade nas redes sociais, vão facilitar a vida a muita gente. Muito obrigada. Muito obrigado, até pelo seu poder de síntese. Muito obrigado por isso mesmo. Palavra ao Munícipe Luís Cândido. Boa noite a todos. Eu venho aqui falar de um assunto que já foi falado na última Assembleia Municipal pelos meus vizinhos, que é uma construção na Rua de Santo António, na Cova da Castelhana, ao qual até agora a Câmara não fez nada. Ao que tomei conhecimento, o dono da obra, responsável engenheiro, só toma conta da obra, não toma conta nem dos muros de sustentação nem do jardim. A minha casa tem vindo a tombar como a Torre de Pisa, além de estar toda instalada, à conta de não haver muros de sustentação no terreno que tem cerca de 8 metros de altura. Pergunto eu à Câmara, o que é que fizeram no último mês para embargar a obra? Porquê é que a obra não está embargada? Eu tive engenheiros independentes lá que me disseram que aquela obra já devia estar parada. Por que razão a obra não está parada? O que é que a dona Mariana Ovídio Durão fez à Câmara para a Câmara não ir lá e não trancar aquela obra? Sou eu que vou pagar um chão de 200 metros de garagem todo partido agora? Sou eu que vou parar as rachaduras todas na minha moradia? O que é que a Câmara pode fazer perante isto? O dono da obra disse-me a mim que só toma conta da casa. Então quem é o engenheiro responsável, quem é o arquiteto responsável por fazer os muros? Tem que ser feito. Quando passarem a licença de habitação, não têm que pedir uma autorização à Autoridade Nacional de Proteção Civil? Eu quero ver se eles realmente passam essa licença, porque é por aí que eu vou apanhar a Câmara. A Câmara tem efetivamente que me responder e que dar solução a este assunto. Não é a minha casa estar a cair para o lado, não estarem a fazer nada. A próxima pessoa será da casa imediatamente ao lado da minha. Já somos 4 casas. O que é que a Câmara está a precisar de fazer para embargar a obra, pergunto eu. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Palavra à Munícipe Sara Silva Lessa. Boa noite. Eu venho pedir informação sobre o felino Ozzy, resgatado por mim das ruas de Cascais em 2017, ainda bebé, e posteriormente entregue a uma tutora, que a novembro de 2018 o entrega à Associação Francisco de Assis. Dirigi-me à Associação para o readotar, facto que não me foi permitido, alegando que este não reunia condições para ser adotado por ter agredido os funcionários, mas que se encontrava em família de acolhimento temporário. Questiono o que fará a Associação para permitir a sociabilização do felino para posteriormente ser adotado por mim, visto que esta não é permitido de momento. Qual é que é o destino dos animais que a Associação refere como não aptos para adoção? Obrigada. Muito obrigado. A última questão que temos por parte do público, a Munícipe Judite Silvestre Roque.
Boa noite a todos. Senhor Presidente, o motivo que me leva a escrever é para lhe contar a história do meu cão. É uma história com um princípio muito feliz, o final não sei. O meu cão era de rua e adotei-o. Foi ao veterinário, desparasitado, interno e externamente. Seu nome Pulga, pois seu pequeno corpo vinha pejado de carraças e pulgas. Adaptou-se tanto aos humanos em casa como a outra cadelinha. Foi castrado e iria ter chip brevemente. Por falta de dinheiro, não o tinha ainda, pois também adotei nos mesmos moldes uma cadela, à qual foram feitos os mesmos procedimentos e seriam chipados os dois depois. No dia 8 de novembro de 2018, o meu Pulga sofreu um AVC. Foi consultado, medicado e em pouco tempo ficou igual a ele mesmo, com a diferença de ter ficado incontinente e com problemas nas patas traseiras. Fazia tudo normal, no espaço exterior e em casa. Faltavam as rodinhas que já estão lá em casa à sua espera. No dia 17 de dezembro viajei, motivos pessoais, ficando o Pulga ao cuidado de uma pessoa conhecida. No dia seguinte soube que o Pulga tinha sido levado à beta-alcabidez por essa pessoa que nunca acreditou que o meu cão pudesse ser feliz assim. Um cão não podia ser feliz a arrastar perninhas nem a andar com rodinhas. De lá aconselharam a que fosse à associação, pedir o raio-x, só pedir o raio-x, por falta de dinheiro. O cão ficou para esse efeito. A partir daí, mais nenhuma informação nos foi dada. Dia 22 de janeiro de 2019, ao regressar, fui rever o meu cão. A Associação Francisco de Assis, sendo recebida com um tom de voz um pouco irónico, dizendo que tal cão não entrou lá. Com a minha insistência, foram 3 funcionários procurá-lo, mas a resposta foi que ninguém sabe. Foram mostradas fotos tiradas por um telemóvel para reconhecimento, mas passavam tão rápido que não dava para ver. Então sugeri que vissem as minhas fotos. As funcionárias, ao vê-las, só exclamaram: "Que lindo, parece a minha branquinha." Ficaram com o meu contacto e com a promessa de ser contactada, mas isso não aconteceu. Eu quero o meu cão de volta. O meu Pulga é amado, é saudável e feliz. É uma companhia para mim, pois perdi a minha filha, que morreu no acidente, deixando-me nesse vazio. Não é só mais um cão. É um dos motivos que me ajudou a continuar a viver e me dá alguma alegria. Peço que interceda para que a Associação São Francisco de Assis seja obrigada a dar resposta e que me devolva o meu Pulga. Merecemos ser respeitados por quem presta um serviço e é pago, porque há animais sem sorte e devem cuidar deles e de quem lhes quer bem. Isso não foi o que demonstraram. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Se eventualmente quiser um copo de água, se necessitar de um copo de água, temos aqui também disponível e queria lhe dar, como é óbvio, também a minha solidariedade, nomeadamente pela questão pessoal que nos colocou. Com isto, nós terminamos o período de intervenção por parte do público do ponto de vista das questões. Nenhuma das questões tem a ver com a Assembleia Municipal ou com os poderes da Assembleia Municipal de Fiscalização, mas, acima de tudo, com questões do Executivo, pelo que eu passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, em representação do Presidente da Câmara, para dar resposta a estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. Muito rapidamente e sucintamente, aos 3 municípios, à Sra. Dona Paula Fragoso, ao Sr. Município Carlos Ciopa e à Sra. Dona Luísa Neves, cujos nomes estavam trocados, Marisa Bacalhau, transmitir que o projeto da 249 é um projeto, como sabem, a infraestrutura pertence às Infraestruturas de Portugal, antigas Estradas de Portugal. O projeto é um projeto das Infraestruturas de Portugal e a Câmara foi a entidade executante desse mesmo projeto. Temos consciência de que existem alguns atravessamentos que devem ser repensados e já transmitimos isso às Infraestruturas de Portugal. Já houve uma reunião marcada com vários municípios e vários com vários comerciantes daquele espaço. Essa reunião ficou marcada com o Sr. Presidente da Câmara e não compareceram nessa reunião, mas ainda assim a Câmara tem desenvolvido todos os esforços, nomeadamente no que diz respeito à saída do bairro das Longas, e já está aprovado pelas Infraestruturas de Portugal e, portanto, esse vai avançar rapidamente. Todos os outros, a solicitação que faço, e está ali o adjunto do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, Luís Soares, que está ali em cima, que já a seguir à minha intervenção irá marcar
uma nova reunião para se poder ver ponto a ponto. Agora que fique claro que a prioridade das infraestruturas de Portugal e a prioridade de todos os estudos de tráfego era a circulação rodoviária. Esse foi o entendimento das infraestruturas de Portugal. E dessa forma não pode haver atravessamento em toda a extensão daquele espaço. Isso que existe essa consciência e que deixemos isso muito claro para não colocar expectativas muito altas sobre o esforço que vamos fazer em conjunto para encontrar a melhor forma para acudir e mitigar todos os riscos e os danos que tiveram durante a construção. Essa é a mensagem que tenho para vos deixar. Em relação a todos os temas, que foram vários e que é uma preocupação permanente da Câmara Municipal, foram muitos deles dirigidos à Fundação São Francisco de Assis, e aqui o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, aqui ao meu lado, está mais uma vez incumbido de receber todos estes intervenientes, e o interlocutor será o mesmo, recebendo um a um, percebendo cada caso, estudando o que é que aconteceu. Com certeza que seremos os primeiros a ouvir a forma como foram recebidos, estamos sempre a tentar melhorar a forma como nós recebemos os nossos municípios, porque, no fundo, nós somos representantes de todos aqueles que vivem, que passam e que gostam de Cascais. E por isso mesmo é a nossa obrigação, e essa é a nossa forma de estar, nossa, e quando falo nós, falo dos 3.200 colaboradores do universo municipal, é de receber bem e de tratar bem quem nos quer bem. E por isso mesmo o apelo que faço é que possam, nessas reuniões que vão ser marcadas individualmente para todas estas temáticas que foram agora abordadas, que nessas reuniões se possam explanar todas essas situações com o bem-estar e com a saúde animal e com a forma como a Fundação São Francisco de Assis, que, diga-se, é uma entidade que está sob a alçada da Câmara Municipal e também tem que cumprir também esta forma de estar e de viver a situação de ligação e de interligação com todos os municípios. E por isso, mais uma vez, o que dizia é a mesma informação que passei aos primeiros 3 municípios, que o Luís Soares irá marcar também reuniões com o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, que tem a tutela da Fundação São Francisco de Assis, e que eu solicitava desde já que também a administração da Fundação estivesse presente para poder, na mesma reunião, resolver ou tentar mitigar todos os problemas que foram aqui apresentados. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Com isto, nós concluímos o primeiro período da nossa Assembleia Municipal, ou seja, o período de intervenções do público, e entramos no período de antes da ordem do dia. Deram entrada na mesa uma recomendação do Grupo Municipal do PAN relativa à inclusão da sociedade civil na gestão responsável das matilhas do Guincho, um voto de pesar do Grupo Municipal do CDS-PP relativo ao falecimento do Padre Raul Cardoso, um voto de condenação do PAN também relativo à Costa da Guia, património natural que não soubemos preservar. Eu chamo a atenção que este voto é de condenação, ao contrário do inicial, penso que toda a gente tem noção disso. O Grupo Municipal do Partido Comunista Português entregou uma moção à Assembleia Municipal relativa à transferência de competências e um voto de pesar também do Partido Comunista Português relativa ao falecimento de Maria Ivone Padrão Horta Ralha. Penso que todas estas moções, votos e recomendações estão de conhecimento das senhoras e senhores deputados e, por isso mesmo, entraríamos no período de intervenções das senhoras e senhores deputados, dando a palavra ao senhor deputado Rui Rama da Silva, do PSD. Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Vereadores, colegas deputados, público aqui presente, apenas 2 notas. A primeira para me congratular com 2 publicações recentes da Câmara Municipal. A primeira, designada Cascais Associações com História, 1886-1941, e, com base nisso, cumprimentar o Departamento de Inovação e Comunicação da Câmara e também a Divisão de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico. Trata-se de uma publicação importante, porventura a primeira que é feita neste conjunto de associações, que inclui bombeiros, coletividades, desporto, cultura, enfim, um pouco de tudo, e que retrata bem e de uma forma, tanto quanto possível, exaustiva, o historial de cada uma destas instituições, o seu percurso,
os diferentes momentos, momentos de alegria, momentos de dificuldade também, e por isso é um acervo de memória muito importante para o Conselho. A segunda publicação designa-se por Cascais Social, História de um Percurso Escolar, da autoria da doutora Cristina Pacheco. É naturalmente também um registro importante e detalhado de toda a intervenção social ao longo de tanto tempo, de facto, ao longo de um século, no Concelho de Cascais. E, naturalmente, querendo cumprimentar especialmente a sua autora, a doutora Cristina Pacheco, faço também relativamente a todas as entidades e pessoas que colaboraram na feitura desta publicação. Por fim, congratular com mais um benefício que é estabelecido para o Concelho de Cascais no âmbito da Proteção Civil. Até agora, das 5 associações de bombeiros do Concelho, apenas uma não dispunha de um protocolo feito diretamente com o INEM. Ou seja, todas as outras dispunham de protocolo e, naturalmente, apoios que chegavam nesse sentido, inclusivamente a cedência de uma ambulância de socorro e, bem recentemente, os Bombeiros da Parede, a Associação Amadeu Duarte, foi também objeto de um protocolo com o INEM, que faz com que, naturalmente, o Concelho fique mais bem equipado de recursos, sendo certo recursos ao nível das viaturas, dado que, em termos de recursos humanos, por força da iniciativa das próprias associações e também do apoio dado pela Câmara à formação de tripulantes de ambulâncias de socorro, poderemos considerar-nos devidamente apetrechados dos meios necessários para o chamado pré-hospitalar. No entanto, aqui há de facto um recorde que atingimos, é que ao nível do Distrito de Lisboa e porventura do país, somos o primeiro concelho em que todas as associações de bombeiros passam a estar dotadas exatamente deste posto de emergência médica do INEM. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada do Grupo Municipal do Partido Socialista, Maria João Fialho Gouveia, também Secretária da Mesa. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa, Sra. Secretária de Variação, Sr. Vice-Presidente, caros colegas deputados, estimado público. Eu venho falar da matilha do guincho e da recomendação do PAN pela inclusão da sociedade civil na gestão responsável das matilhas do guincho. Saudamo-la. Na realidade, há muito que diferentes forças partidárias, membros da sociedade civil e associações animalistas alertavam a Câmara Municipal de Cascais para a premência da captura e instalação destes animais num espaço controlado. Mas o assunto foi sido sucessivamente adiado, alegando-se que semelhante ação não era da competência camarária, e sim de outras entidades, como por exemplo o CEPNA, e que o habitat da matilha do guincho se encontrava em zona privada. Finalmente, após o drama sobejamente divulgado nos mídia da morte de um cãozinho de estimação atacado por cães esfomeados enquanto a dona o passeava, a questão mereceu a atenção das autoridades e da população em geral. Consequentemente, os antigos impedimentos ruíram e a Câmara procede atualmente à captura de mais de 30 cães asilvestrados do guincho. Tudo indica que a iniciativa tem obedecido a critérios de respeito pelos animais. Gostaríamos, porém, de recordar que, tratando-se de animais não domesticados, carecem de zelos e de um espaço diferente dos cães habitualmente albergados no canil municipal e na Associação São Francisco de Assis. A sua reabilitação determina que sejam acomodados num cercado de dimensões razoáveis e com condições ambientais idênticas àquelas em que viviam. É igualmente importante que os primeiros contactos com os humanos sejam através de cuidadores empenhados na sua recuperação, de modo a que possam vir a ser um dia adotados e viver em harmonia com os humanos e outros animais. A questão da matilha do guincho é uma prova cabal do imperativo da esterilização dos animais vadios no nosso concelho, pois este grupo de cães selvagens resulta do acasalamento de animais que foram sendo abandonados naquela zona e que hoje atacam para comer. Tendo a Câmara Municipal de Cascais atribuído uma verba de 50 mil euros para a castração dos seus animais errantes,
contactei a Associação São Francisco de Assis no sentido que me fossem facultadas as estatísticas dos registros dos animais intervencionados ao abrigo desta última decisão camarária. Pude assim averiguar que do seu relatório de atividade operacional constam 926 esterilizações realizadas em 2018, o que corresponderá a uma média superior a 77 intervenções por mês. É um pequeno começo, há um caminho a trilhar. Recordo que a Fundação São Francisco de Assis, assim se chamava, na sua gênese, foi criada em 1997 por iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Cascais, da Junta de Turismo da Costa do Estoril e das Juntas de Freguesias do Concelho de Cascais, empenhados na criação de uma entidade de direito privado que tivesse como objetivo a proteção dos animais de companhia abandonados ou perdidos no seu território. Houve, entre outros, dois motivos primordiais à criação da Fundação São Francisco de Assis. O primeiro era a necessidade de um crematório animal que não só permitisse aos donos cremar os seus pequenos amigos, como também respondesse a questões de saneamento público, uma vez que à data havia 2 casos conhecidos de zoonose em crianças hospitalizadas no Hospital da Parede. Ora, a zoonose é uma doença provocada pelo contacto com animais putrefactos. O segundo dizia respeito à existência já então conhecida de animais asilvestrados no concelho e que eram uma realidade já muito batida, por exemplo, na Itália. Era a intenção inicial da Fundação ter 2 carrinhas a trabalhar 24 horas por dia na recolha de animais abandonados. E é pensando na segurança das pessoas e no respeito pela vida animal que o PS votará favoravelmente a esta recomendação do Partido pelas Pessoas, Animais e Natureza. Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Sr. Deputado. Eu pedia ao público que, nos termos do regimento, não se pronunciasse e, portanto, que nesse sentido não aplaudisse ou qualquer outra pronúncia. Palavra ao Sr. Deputado Tomás Amar Monteiro, do Grupo Municipal do CDS-PP. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Munícipes aqui hoje presentes. Relativamente ao voto de pesar pelo falecimento do Padre Raul Cassis Cardoso, entregue pelo Grupo Municipal do CDS e recebido por todos os senhores deputados ontem, informar que não vamos proceder à leitura do mesmo, uma vez que todos o receberam e desta forma poupamos todos os deputados a essa repetição. Dar nota, sim, que no passado dia 17 de janeiro foram entregues 31 novas chaves de casas a famílias carenciadas no concelho de Cascais. A atribuição destas casas é realizada ao abrigo do Regulamento Municipal de Acesso à Habitação Social, que tem vários critérios definidos, nomeadamente o rendimento das famílias, a dimensão do agregado familiar, a existência de pessoas com deficiência no agregado familiar, condições de habitabilidade, entre outros. As famílias agora realojadas pagarão uma renda que é calculada de acordo com os rendimentos do agregado familiar. Em 2018, a Câmara Municipal de Cascais realojou 71 famílias, num total de 213 pessoas. Dar nota que, neste mesmo ano, e em tom de conclusão, o investimento municipal para a recuperação de fogos de volutos e reparações em fogos ultrapassou 1 milhão de euros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado José Silva, do Grupo Municipal do Partido Comunista Português. Boa noite a todas e a todos quantos participam nesta Assembleia Municipal. Venho apresentar uma moção relativamente à transferência de competências, foi distribuída antes do início dos trabalhos. Após os vários considerandos que estão a vosso dispor, o Grupo Municipal do PCP, nesta sessão de 29 de janeiro de 2019, propõe que a Assembleia Municipal delibere rejeitar a assunção em 2019 e em 2020 das competências transferidas por via dos vários decretos setoriais que se explanam. Propõe ainda reclamar o início de um processo sério de descentralização, inseparável da consideração da criação das regiões administrativas, a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações, encetar um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos. A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado, designadamente a sua universalidade, e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza.
Apresentar ainda também o voto de pesar, portanto, de Maria Ivone Padrão Horta Ralha, falecida em Carcavelos, no passado dia 19 de janeiro, com 80 anos de idade. Natural de Barreiro, fez o curso de pintura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, tendo escolhido a carreira docente. Foi professora de Desenho e Educação Visual em diversas escolas no Barreiro, Setúbal, Sintra, Lisboa e Cascais. Na Escola Preparatória de Santo António, em Parede, fez o seu estágio profissional, tendo posteriormente orientado outros estágios. Participou em várias experiências das reformas educativas e na testagem e divulgação da metodologia do ensino unificado. De 75 a 77, foi ativa participante no plano de alfabetização no Concelho de Cascais, permitindo que centenas de cascalenses tivessem acesso à leitura e à escrita pela primeira vez. Após outras considerações que aqui colocamos, é esta cidadã de Cascais e do mundo que vos propomos para um voto de pesar e um minuto de silêncio, endereçando à família e amigos as sentidas condolências disso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós depois, no período de votações, votaremos estes 2 votos de pesar e, como é óbvio, após a aprovação, registraremos esse minuto de silêncio. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos e a todas. Há alguns meses questionámos as opções que levaram este Executivo a entregar a privados o património público em troca de quase nada. Ok, sabemos que se trata de uma opção político-ideológica que postula que a gestão privada é que é boa e que a pública não presta, como se atesta pela qualidade da gestão praticada em empresas como o BES ou o Portugal Telecom. O que é defendido é mesmo que a apropriação das mais-valias deve ser feita por uns poucos à custa do que é de todos e de todas. Esta tem sido umas imagens de marcas da desgovernação deste município. A escala do saco vai variando, mas a lógica é sempre a mesma, seja no Jardim do Bairro das Caixas, seja na Costa da Guia. Entregue são uns quantos, uns poucos bem escolhidos num grupo cada vez mais restrito, aquilo que é público, e pior ainda, com uma arrogância e uma prepotência digna dos anos 50 do século passado, em que o Estado era governado de uma forma autocrática e autoritária. Mal governado, portanto. A entrega, há quem diga o aluguer, dos terrenos da Costa da Guia à Chabate, foi e continua a ser feita contra a vontade expressa dos cascalenses. De nada valem os protestos, os abaixo-assinados, as manifestações de repúdio, porque houve quem tivesse decidido que esta gente não merece o usufruto de uma tão nobre zona de Cascais. Nunca esperei vir a ter saudades do Dr. António Capucho enquanto Presidente desta Câmara Municipal. Não que subscreva as suas opções políticas. Neste caso, apenas a correção e a humildade que demonstrou no passado face a esta mesma questão. Soube ouvir a população e recuar numa decisão que lesava os interesses legítimos das gentes de Cascais. Para este Executivo, os únicos interesses adquiridos que devem ser respeitados são só aqueles que se refiram ao lucro dos privados. Os direitos adquiridos pela população são apenas letra morta na lista das boas intenções camarárias e, de passagem, os direitos das gerações vindouras a um ambiente de alguma qualidade. À selvageria a que se assiste nas cada vez menos áreas verdes do Concelho, digna da política de Bolsonaro, fica por cumprir a promessa de plantar 57 mil árvores em São Domingos de Rana. Perdemos a luta pela preservação da Quinta dos Ingleses. Poderemos perder a luta pela defesa da Costa da Guia, mas não deixaremos de lutar pela ecossustentabilidade ambiental, nem pela defesa do património público para usufruto público. Não por mim, mas pelos cascalenses, os de agora e os que hão de vir depois, e contra uns vagos interesses predatórios dos lacaios do capital. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Francisco Guerreiro, do PAN. Olá, boa noite. Na figura do excelentíssimo Sr. Presidente, cumprimentar todos os restantes aqui presentes. Hoje debatemos uma recomendação do PAN que propõe melhorias na estratégia recentemente adotada pela Câmara e pela Associação Francisco de Assis para capturar, esterilizar os animais asilvestrados da matilha do guincho. Sabendo do esforço do Executivo, que já iniciou o processo de captura com armadilhas, mas tendo em consideração o exemplo aqui ao lado e positivo de Sintra nesta matéria, com o mais recente projeto, consideramos que é possível ir um bocadinho mais além. Assim, acreditamos que o sucesso passa inequivocamente por envolver a comunidade de tratadores e cuidadores em todo o processo já iniciado. Estes, ao longo dos anos, têm-se relacionado com estes animais e, por tal, não devem ser postos de lado em qualquer fase do processo. Depois, devemos melhorar a identificação de todos os animais que estão no canil municipal. Têm sido inúmeras as críticas e dúvidas levantadas sobre os animais que estão no canil, a sua permanência no CROA e como se têm processado as adoções. Falta informação acessível, atualizada e pública.
E por falar nisto, gostaríamos de saber se o médico veterinário municipal está ou não de baixa e, se sim, se está de baixa, quem está a substituí-lo nestas funções. Ainda referente às matilhas, devemos garantir que existe a possibilidade de programas de socialização destes animais. Em paralelo, consideramos que se deve investir em mais estruturas para além das presentes no canil, até porque este continua sobrelotado, para que os animais capturados possam viver os seus dias na maior liberdade possível. E por fim, e como já prometido pelo Executivo, gostaríamos de ver na rua as campanhas de adoções responsáveis. Queremos que tudo isto é possível, visto que também já se faz em Sintra, consigamos seguir este exemplo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa só registra mais 2 pedidos de intervenção, do Sr. Deputado António Lemos e do Sr. Deputado Nelson Calheiros. Agora do Sr. Deputado Miguel Costa Matos também. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Lemos, do Partido Comunista Português. Boa noite a todos os presentes nesta Assembleia, boa noite ao estimado público. Antes de mais, referir que o Partido Comunista Português votará favoravelmente a recomendação apresentada pelo PAM relativa à inclusão da sociedade civil na gestão responsável das matilhas do guincho. Referir também que o Partido Comunista Português também votará favoravelmente o voto de condenação relativo à Costa da Guia e à destruição do património natural que está a ser destruído neste momento. Informar também que o Partido Comunista Português vai solicitar ao coordenador da respectiva Comissão de Ambiente, que chama o Sr. Vereador da tutela, que tutela a Associação São Francisco de Assis, de forma a sermos esclarecidos de todas as reclamações que foram aqui efetuadas e também da documentação que nos foi fornecida pelos municípios que aqui vieram apresentar as suas reclamações. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra pela ordem que eu citei há pouco ao Sr. Deputado Nelson Calheiros, do Bloco de Esquerda. Boa noite a todos e a todas. O Bloco de Esquerda vem a esta Assembleia novamente questionar quais as políticas deste Executivo para a habitação, em particular a custos controlados. Num concelho com 206 mil habitantes, 109 mil fogos, números redondos do censo de 2011, e seguramente com realidades socioeconómicas dispares, vem o Bloco de Esquerda questionar quantos imóveis propriedade do município existem, quantos são habitacionais e quantos se encontram arrendados a custos controlados. Quais as perspectivas para o futuro respeitantes a esta matéria? Tendo iniciado a intervenção com uma afirmação, novamente, espero ao Bloco de Esquerda sair hoje desta Assembleia com dados concretos e reais, passíveis de responder aos anseios dos municípios atuais e futuros deste concelho, quanto à perspectiva de poderem continuar a residir ou vir a residir neste concelho, arrendando casa, recebendo salário mínimo, ou quem cá trabalha não pode cá viver. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, estimados colegas da Assembleia Municipal, estimados membros do público. Começo, em primeiro lugar, por assinalar os 30 anos de atividade da Escola Fixa de Trânsito de São Domingos de Rana, uma instituição que tem servido o nosso concelho com distinção, que penso que muitas das novas gerações que aqui estão hoje presentes como deputados municipais, mas todos os nossos pares da nossa geração, puderam ir muitas vezes a essa Escola Fixa de Trânsito e conhecer este excelente projeto e tem ajudado certamente muito a população jovem de Cascais a também ter atitudes mais responsáveis e mais seguras na estrada e, portanto, certamente que é um louvor que espero que a Câmara se associe e que também se associe com uma redobrada atenção e apoio a este excelente projeto da autarquia de São Domingos de Rana. Em segundo lugar, era importante recordar aquelas que foram as moções aqui aprovadas há mais de um ano atrás. Vamos hoje aprovar as primeiras atas do mandato e, portanto, é bom também renovar essa memória, porque esta Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, duas recomendações. Em primeiro lugar, uma proposta que visa a criação de um registro de interesse municipal
uma proposta que penso que iria em muito qualificar e beneficiar a democracia local, ao melhor permitir identificar aquilo que são os conflitos de interesse e também aí poder enaltecer a democracia e elevar a democracia. Afinal, dizem que Cascais é a capital da democracia, da renovação democrática e, portanto, também é importante, nesse sentido, adotarmos essa proposta. Em segundo lugar, era uma proposta que foi feita à Capital Europeia da Juventude e que, infelizmente, não foi possível cumprir naquilo que foi o programa de atividades da Capital Europeia da Juventude, que foi um programa bastante intenso e preenchido, mas que certamente penso que pode ser recuperada para aquilo que serão os próximos anos, que é, portanto, uma simulação das Nações Unidas aqui em Cascais. Temos muitas conferências, cada vez mais, no nosso país, já a simular as Nações Unidas e tendo em conta aquilo que é também o espírito de Cascais, da nossa autarquia, de defender o multiculturalismo, de defender também o multilateralismo, aquilo que é o acordo e a cooperação entre as nações, para procurar juntar-nos por valores como a tolerância e a liberdade e procurarmos o bem comum da humanidade. Penso que são valores a promover. Também promove naturalmente competências importantes junto dos jovens, como a diplomacia, a capacidade de dialogar, e isso é extremamente importante. É uma atividade que seria de muito valor acrescentado fazer e penso que depois daquilo que também são as recentes notícias, nomeadamente do Presidente Bolsonaro retirar-se do Pacto Global das Migrações, do Presidente Trump retirar-se do Acordo de Paris, há mais uma necessidade de reforçarmos aquilo que é o compromisso de Cascais com as Nações Unidas, com os Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento e, portanto, realizarmos esta atividade. Por fim, penso que era importante também falarmos aqui de habitação. Já o nosso colega deputado do Bloco de Esquerda o fez, mas, portanto, tendo em conta que também foi aqui abordada a questão da entrega das casas sociais, é importante que nós pensemos como uma estratégia de desenvolvimento urbano, de edificação de jovens, trazer mais casas, mais habitação a custos controlados para Cascais. Todos nós nos recordamos que o Presidente Capucha apresentou um excelente plano ali em Sassueiros, mas que, entretanto, continua ali o terreno verde, com a relva a crescer e sem casas onde poderiam morar hoje em dia jovens. Não há nenhuma estratégia para a crise de habitação que se vive em alguns dos aglomerados urbanos mais concentrados que não seja a habitação pública e, portanto, penso que seria muito positivo, especialmente para o direito da habitação dos mais jovens, que se pudesse juntar aquilo que é a nova geração de políticas de habitação a nível nacional e que está a ter um desenvolvimento muito interessante, também aqui uma vertente local de promoção da habitação a custos controlados. É também, por exemplo, algo que está a ser feito em autarquias que, como Cascais, estão aqui na linha da frente a nível nacional, seja a autarquia de Lisboa, com o programa da renda acessível, mas também recentemente a Câmara de Gaia, que anunciou 200 a 300 fogos a custos controlados e, portanto, penso que a Câmara de Cascais poderá seguir o excelente exemplo de autarquias como Gaia e Lisboa nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD. Boa noite, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar assim à restante mesa, ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, às Senhoras e Senhores Vereadores, caras e caros colegas, estimado público aqui presente. Muito rapidamente, eu tinha aqui vários assuntos que gostaria de poder aqui abordar hoje, mas efetivamente, começando já por referir relativamente ao registro de interesses que foi aqui elaborado, aliás, a proposta, segundo me lembro, até foi do próprio Bloco de Esquerda e nós concordámos com ela. A proposta também foi, já foi apresentada há muito mais tempo, Sr. Deputado. E inclusivamente até foi decidido, creio eu, em Conferência de Representantes que estaríamos e estamos a aguardar legislação própria da Assembleia da República para que possamos, obviamente, todos adotá-la e, nesse caso, existir uma harmonização e uma uniformização do que achamos que deve ser feita dessa forma. Em segundo lugar, Sr. Presidente, e muito rapidamente, referir aqui e fazer um pedido também ao próprio PAN. Foi aqui abordada a questão que diz respeito à matilha do guincho. Enfim, todos nós já passámos, já percebemos e já ouvimos um conjunto de situações e de relatos que não são positivos, que não são bons. Relatos de situações de cães com um nível de agressividade muito grande e de ataques que inclusive já foram feitos a transeuntes e a público que lá andava a passar. Compreendemos a moção que foi apresentada pelo PAN, mas mais uma vez, como já fizemos noutras ocasiões, achamos que seria positivo e profícuo, como já foi. Inclusive, noutros temas, nós podemos baixar esse assunto à Comissão e tentar abordá-lo com o conhecimento direto de causa de quem está no terreno, de quem conhece, e podemos dessa forma perceber quais é que serão as melhores recomendações a fazer. Portanto, fica aqui o nosso repto nesse sentido. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, Sr. Presidente, porque já muitas vezes foi aqui discutido nesta Assembleia Municipal,
diz respeito à linha de Cascais e à mobilidade que nós temos vindo a referir várias vezes sem conta, que aliás até o próprio CDS recentemente apresentou uma moção que foi aprovada nesta Assembleia Municipal e que mais uma vez nós verificamos que o Governo está completamente desligado, está aliado e não quer rigorosamente nada a ver com a evolução e com a recuperação da linha de Cascais. Permita-me faça aqui uma breve resenha histórica e é preciso recuar até 2009, pela primeira vez, num governo do Partido Socialista, que era um governo de José Sócrates, em que chegou a estar proposta um concurso público para fazer a renovação da linha de Cascais, para transformar a linha de Cascais e colocá-la com maiores níveis de segurança e com níveis mais eficazes de funcionamento. E própria essa proposta, pelo próprio governo socialista, foi cancelada, foi mandada abaixo e deixou de ter qualquer efeito prático. Mais tarde, passados uns anos, o governo liderado pelo PSD e pelo CDS quis, efetivamente, apresentar uma proposta de concessão da linha que previa um investimento de cerca de 700 milhões de euros nesta linha. Pois bem, quando estava tudo previsto para que a linha pudesse ser concessionada, e atenção, quando nós estamos a falar em concessionar uma linha, não estamos a falar em vender nem adjudicar o que quer que seja a privados, mas essa ia ser a concessão que é feita por troca do investimento avultado. Eu aqui não vou discutir esse assunto, mas o Partido Socialista, agora mais recentemente, achou por bem mais uma vez mandar cair essa proposta, mais uma vez mandar cair esse projeto e, portanto, ficou sem efeito. Não vou agora discutir se bem ou mal, ou se podemos aqui mais uma vez abrir uma discussão relativamente à iniciativa privada e ao que podia ter sido feito nesta linha. O que é certo é que em 2016, e isto já no Governo agora recentemente, o Partido Socialista mais uma vez veio pregoar um conjunto de investimento avultado para a linha. E eram 128 milhões de euros, ou 126 milhões de euros, salvo erro, que iriam ser feitos através de fundos europeus e de programas de Juncker. Passaram mais 2 anos, vai fazer 3 anos, e continuamos exatamente na mesma, com nada, zero. Cada vez pior e cada vez pior, porque efetivamente nós sabemos que quanto mais tempo passa e mais utilização os comboios têm, pior a situação fica. Mas isto para dizer o quê? Que é uma pergunta que eu aproveito então para fazer também ao Sr. Vice-Presidente, se é efetivamente, ou se existe algum contacto sequer do Sr. Ministro relativamente a este tema com a Câmara Municipal de Cascais, se existiu ou existe algum plano ou algum projeto que possa efetivamente nos dar alguma garantia de que esta última apresentação que foi feita de um conjunto de investimentos para 2030, ou seja, o que nós estamos a dizer é que daqui a 11 anos vamos ter a linha de Cascais eventualmente remodelada, mas perante o histórico do conjunto de apresentações que já fizeram anteriormente, é muito provável que dê exatamente no que tem dado até hoje, que é nada. E, portanto, Sr. Vice-Presidente, a minha pergunta e a nossa pergunta vai no sentido de perceber se existe ou não existe alguma comunicação, alguma coordenação ou sequer algum interesse do próprio Governo e do próprio Ministro na modernização da linha de Cascais. Para terminar, por aqui foi referido também já um conjunto de vezes a obra que está neste momento a decorrer na guia. Eu apenas gostaria de relembrar que esta obra já foi amplamente discutida, foi decidida e deliberada nesta Assembleia Municipal, teve direito a uma sessão pública e é preciso que as pessoas não esqueçam, porque foi aqui dito algo que, a meu ver, não faz sentido. Foi aqui referido que esse equipamento era uma zona, que era um terreno para benefício dos próprios moradores. Aquele terreno era um terreno que foi cedido pela própria edificabilidade que lá foi feita e esteve tempos e tempos previsto, inclusivamente para ser lá feita uma igreja, uma paróquia, etc. O que é certo é que aquele terreno serve para equipamento e para equipamento unicamente. E já tivemos, e estamos aqui mais uma vez hoje a discutir, porque no dia em que, ou na semana em que começa a obra, voltamos todos a discutir este tema e achamos que, obviamente, já foi mais do que discutido, já foi amplamente discutido, inclusivamente pelo Sr. Presidente da Câmara, e achamos que vai ser, inclusivamente, um benefício para a área em questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Municipal do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Deputados Vereadores, caros colegas deputados municipais, caros Presidentes de Junta, cumprimentar também aqui o público presente. Sr. Presidente, queria trazer a esta Assembleia, portanto, 3 assuntos. O primeiro deles diz respeito à Escola Secundária de Cascais, provisória, portanto, há 44 anos. Não podemos esquecer a responsabilidade do Ministério da Educação sobre o próprio estado de degradação extremo da Escola Secundária de Cascais e da própria atitude que o Ministério da Educação tem tido em todo este processo, onde tem tido uma postura passiva e de desresponsabilização sobre o processo da Escola Secundária de Cascais. Recordo, Sr. Presidente, que a sede do Orçamento Municipal que tivemos em novembro, final de novembro, início de dezembro, do Orçamento Municipal da Câmara, amplamente discutido aqui nesta sala,
onde, no próprio Plano Plurianual de Investimentos do município, estavam previstos, e estão previstos, e muito bem, por parte do município de Cascais, portanto, cerca de 40 milhões de euros para investimento nas escolas, que não são da responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais, nem do município de Cascais, mas sim do Ministério da Educação. Sr. Vice-Presidente, esta postura que tem tido, por quanto sabemos, a Câmara Municipal apresentou uma proposta de protocolo para a construção, portanto, da nova escola secundária de Cascais, onde nessa proposta o município assumia a totalidade dos 40 milhões necessários para a construção da secundária de Cascais, bem como para a requalificação das escolas do segundo e terceiro ciclo e das escolas secundárias do concelho. Apesar, mais uma vez, Sr. Presidente, de repetir que não é da competência, portanto, do município, a Câmara mais uma vez chegou à frente, como em muitas outras áreas, seja na área da saúde, seja na área da segurança, seja na área do património. Tivemos conhecimento que, de forma surpreendente e inacreditável, a Secretária de Estado da Educação, Dra. Alexandra Leitão, recusou a assinatura do protocolo que foi proposto pelo município, invocando argumentos falaciosos ou desculpas que não estão de acordo com a própria proposta em si, e que tinha sido também acordada, portanto, creio eu que nós na altura, portanto, quando foi aqui abordado, portanto, de um acordo de cavalheiros entre o próprio Ministério e a Câmara Municipal de Cascais. Daí, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos esquecer também da própria Carta Educativa, onde nessa mesma Carta Educativa, e no caso particular da Freguesia de Cascais-Estoril, previa o encerramento da Escola António Pereira Coutinho e que a construção da nova Escola Secundária de Cascais iria complementar, portanto, ou seja, todas as salas, portanto, que existiam na Escola Pereira Coutinho ficavam salvaguardadas nas novas instalações da Secundária de Cascais. Carta Educativa esta, Sr. Presidente, que foi amplamente discutida por todos os parceiros da área educativa, pelos agrupamentos de escolas, pelos conselhos gerais, pelas associações de pais, inclusive tendo realizado-se diversas sessões de esclarecimento públicas, uma delas aqui nesta mesma sala, daí esta situação nos chamar, portanto, e é uma situação, portanto, muito preocupante, daí a colocar a questão qual o ponto da situação em todo este processo relativamente à Escola Secundária de Cascais e se a desculpa da Sra. Secretária de Estado que não assinaria ao protocolo, uma vez que estava em causa o encerramento da Escola Pereira Coutinho, se o município de Cascais está disponível ou não para esta situação, se encerrar ou não, para que o Ministério da Educação não arranje mais desculpas para não avançar com um processo que de si já decorre. Ou seja, Sr. Presidente, este Governo não faz, nem deixa fazer a Câmara Municipal e, repito, não existe ou não é da competência desta Câmara Municipal assegurar estes investimentos de 40 milhões, mas como nós e como o município de Cascais muito bem tem feito em diversas áreas, não é pelo facto dessas competências, portanto, não estarem delegadas no município que os cidadãos de Cascais, portanto, possam ser prejudicados. Outras 2, 3 notas que eu queria deixar, e o meu caro colega deputado Gonçalo Lages, portanto, já falou sobre a situação, portanto, da linha de Cascais, e eu queria chamar a atenção para o estado lamentável das estações, porque não só a questão do material circulante, bem como da linha, mas também das próprias estações, portanto, da nossa linha, que cabe no Concelho de Cascais, o estado lastimável a que chegaram essas mesmas estações, não só pela quantidade de grafites, portanto, que encontram, portanto, nesses mesmos espaços estes que são sob gestão das infraestruturas de Portugal. Já fizemos, a Junta de Freguesia já fez alguns contactos no sentido, mas a situação, portanto, mantém-se a mesma, portanto, o estado das estações continua no mesmo, um verdadeiro caos. Não podemos esquecer também que a própria limpeza, ou das empresas que fazem a limpeza dessas mesmas estações, muitas vezes, portanto, ou não o fazem de uma forma célere e expedita como deveria ser. Deixar outra nota relativamente à recomendação aqui apresentada, portanto, pelo PAN, que é um assunto portanto, importante, e que está, de facto, na ordem do dia, portanto, daí também pedirmos ao PAN para que a mesma recomendação, portanto, baixe à Comissão, no sentido de que existem aqui algumas questões, tanto que, e como o próprio PAN afirmou, portanto, o município de Cascais, portanto, a Câmara de Cascais e a Associação São Francisco de Assis têm dado passos muito significativos e importantes na resolução desta questão. Outro assunto, e relativamente à moção apresentada pelo Partido Comunista Português, deixar aqui esta nota, que este assunto já foi amplamente debatido em sede da Assembleia Municipal, assunto este
que foi debatido em setembro, em devido tempo, e como afirmou na altura o Sr. Presidente da Câmara e como todos nós também aqui acabámos também por discutir este mesmo assunto, para Cascais em si não é uma transferência de competências, mas sim uma transferência de verbas, uma vez que as competências já são exercidas, portanto, pelo município. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Francisco Guerreiro, do PAN. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao pedido de ambas as bancadas, não nos oporemos se também houver um compromisso da vossa parte e do Executivo que haja uma marcação de uma reunião com caráter de urgência. Portanto, faremos então estaremos favoráveis a esta descida. Relativamente à Costa da Guia, gostaríamos de saber se o Executivo tentou, junto dos moradores, nomeadamente da Associação SOS Costa da Guia, tentar algum equilíbrio entre a proposta que já estava na mesa e a vontade deste grupo de cidadãos. Isto porque o que nós vemos é que foram abatidas demasiadas árvores e se calhar podia ter havido um compromisso intermédio, como se tentou fazer na Fernando do Pó. Gostaríamos de saber se houve este exercício e sim quais foram as linhas vermelhas que se encontraram ou não se conseguiram transpor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Sr. Presidente, a bem de Cascais, penso que é importante esclarecermos aqui os factos sobre a linha de Cascais. E falemos, portanto, dos factos. Os factos é que o anterior governo queria privatizar a linha de Cascais. Queria concessionar a linha de Cascais, que é a mesma coisa que, diga-se, privatizar a linha de Cascais. E que aquilo que podemos hoje ver em outras concessões, como por exemplo é o caso do CTT, é que sempre que se privatiza um serviço público, estamos muitas vezes a fazer com que haja pior serviço para os utentes. E, portanto, penso que todos estamos esclarecidos, quando vemos o caso do CTT, daquilo que seria a clara opção ideológica de, se tivesse privatizado a linha de Cascais, hoje teríamos um pior serviço público na linha de Cascais, um pior serviço para os passageiros. Eu pedi a todos os senhores deputados que criassem as condições para o senhor deputado estar no exercício da palavra poder terminar a sua intervenção. Mas continuemos a falar dos factos, porque a linha de Cascais foi inscrita no PETI 3+, pelo anterior governo. Foi inscrita, como é muito fácil escrever num documento Word, mas inscrever lá o dinheiro, a verdade é que não o fizeram. Aliás, todo o PETI 3+, todo o PETI tinha um funding gap, uma diferença entre aquilo que era o financiamento previsto e o financiamento necessário de 1.428 milhões de euros. Algum deste dinheiro seria o dinheiro que eles não colocaram, que o anterior governo não colocou no Portugal 2020 para as obras na linha de Cascais. E o que é que foi aquilo que este governo fez, e muito bem, por Cascais, nos interesses da linha de Cascais? Inscreveu na reprogramação do Portugal 2020 50 milhões de euros para podermos fazer as obras necessárias para continuarmos a requalificar a linha de Cascais. Foi retomada também aumentado o ritmo da manutenção nesta linha e agora, naquilo que é a preparação do Programa Nacional de Investimentos com um horizonte de 2030, estamos a inscrever, e aquilo que é também uma proposta que queremos consensualizar com todos os partidos, e aliás isso foi discutido amplamente noutras sedes, é precisamente haverem obras na linha de Cascais para ligá-la à linha da cintura, que é uma obra que tem sido amplamente discutida na sociedade civil e que trará muitos benefícios para aquilo que são os utentes da linha de Cascais, e que é um investimento de 200 milhões de euros. 200 milhões de euros na ligação à linha de cintura, mais 50 milhões de euros inscritos na reprogramação do Portugal 2020. Mas falemos também, mais uma vez, de factos, porque também é um facto que se a linha de Cascais e outras linhas pelo país fora sofrem hoje de algumas dificuldades, elas hoje estão-se a diminuir porque vamos a corrigir aquilo que foi um erro crasso de procurarmos fazer da EMF uma empresa vazia, sem pessoal. Aquilo que foi a falta de pessoal que veio-se a verificar na EMF foi uma clara aposta do anterior governo para privatizar a EMF. Não é isso que este governo decidiu fazer, pelo contrário, reforçámos o pessoal na EMF e hoje em dia temos um programa de reparações que irá permitir melhores condições para a linha de Cascais e para todas as linhas pelo país fora. Termino também falando daquilo que foi o projeto inscrito no Programa Nacional de Investimentos sobre o BRT na A5 e, portanto, isso também é uma coisa que merece o nosso destaque e que a ser discutido, a ser aprovado por uma maioria ampla, como assim se deseja. Aliás, uma ideia que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais tem muitas vezes falado,
poderá ser uma mais-valia também para a mobilidade em Cascais e em toda a linha. Aproveitar para falar de um tema que não falei na minha anterior intervenção e o tempo que ainda tenho, que é da mobilidade e do estacionamento na zona envolvente da nova SBE. Esse foi um tema que foi muito discutido na última Assembleia de Freguesia de Carcavelos-Parede. Foi, aliás, aprovada uma recomendação que visava aqui procurarmos perceber o que é que os moradores pretendem de soluções para reduzir ali o congestionamento de estacionamento que existe. Houve um conjunto de soluções que foram discutidas e era importante perceber se a Câmara, no entretanto, dessa Assembleia de Freguesia, tem planeado algum tipo de intervenção que vise melhorar as condições também de estacionamento nessa área. Existe naturalmente um conjunto de queixas que temos ouvido sobre os preços praticados no estacionamento da nova SBE, que é um aumento significativo face àquilo que era praticado anteriormente no campus de Campolide e, portanto, tendo em conta que houve esse aumento e que há hoje em dia uma falta de estacionamento ali nas zonas envolventes, era preciso perguntar à Câmara se tem algum tipo de plano em marcha para responder também a estas situações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lages, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Venho aqui, sobretudo, dirigir-me às palavras que foram aqui ditas pelo Sr. Deputado Francisco Carreiro, que, aliás, muito aprecio, e dizer que, efetivamente, há uma questão que é preciso nós nos lembrarmos. É que agora já não estamos a discutir a questão do projeto, ou se há melhorias no projeto ou não há melhorias no projeto, porque essa discussão, enfim, já teve um conjunto de tempo e já está, obviamente, fora do seu âmbito temporal. Nós estamos aqui a discutir, porque, efetivamente, o que o PAN nos trouxe aqui é uma questão que diz respeito a um abate de árvores, que, enfim, que eu acho que também não é novidade nenhuma, porque também estava previsto nesse próprio plano e está a decorrer exatamente como estava previsto, onde eu me lembro, inclusivamente, a certa altura, até houve um próprio desvio e uma alteração do que eram a vedação e os muros da própria obra para que existissem menos árvores abatidas. O que nós estamos a falar aqui são de cerca de 9 árvores que foram abatidas e estamos a falar de uma compensação por 30 novas árvores que estão a ser colocadas. Portanto, não existe, nem nunca poderá existir, uma fixação e uma questão que diga respeito ao não conhecimento desta situação, porque ela foi amplamente discutida e validada e mais do que falada. Agora, o que é certo é que está a existir e vai existir uma compensação por 30 novas árvores que vão ser plantadas exatamente naquele local. Mas se nós estamos aqui a condenar, e eu também condeno, porque obviamente, enfim, ninguém gosta, acho eu, de ver qualquer árvore que seja abatida e, portanto, com esta compensação das 30 árvores, eu acho que o projeto e a zona vai ficar bastante melhor. Mas devo dizer aqui que, por exemplo, só para este ano estão previstos cerca de 15 hectares novos de jardins e de espaços verdes e de parques que vão ser feitos em Cascais. Portanto, nestes novos parques, cada vez que for feito um novo parque, ou um novo parque urbano, ou um novo jardim, o PAN também vem aqui à Assembleia apresentar um voto de louvor pela plantação de novas árvores? Ou vemos só o PAN a atuar no dia e na semana em que, efetivamente, se pode vir a tornar, ou se torna mediática, um projeto que já não tem rigorosamente nada de novo e que, aliás, até já foi aqui subejamente discutido nesta Assembleia Municipal e eu creio que a solução que até foi adotada, que é esta solução de uma das árvores que lá estavam possíveis de trasladar, foram trasladadas, as outras árvores vão ser plantadas 30 novas árvores e eu, sinceramente, não consigo prever porque é que estamos aqui novamente a discutir este assunto. Relativamente ao que disse agora, recentemente, o Sr. Deputado Miguel Matos, eu devo dizer, eu já nem sei, porque às tantas, ou somos todos burros ou não sabemos o que é que andamos aqui a fazer, porque, efetivamente, já nem sabemos quem é que, efetivamente, quem é que assinou ou quem é que negociou qualquer memorando da Troika que seja, portanto, se não estava lá escrito nada que dissesse respeito ao CTT, eu recomendo que vá ler, tente ler mais alguns papéis, mais alguns documentos, porque se calhar lendo mais alguns papéis e vendo alguns documentos pode ser que perceba. Mas, efetivamente, dizendo aqui o que é importante e tentando não ser interrompido, eu pedia aos senhores deputados que dessem as mesmas condições ao orador para falar que eu pedi a outros oradores. Pode continuar, Sr. Deputado. Eu percebo que o Partido Socialista fica sempre bastante nervoso cada vez que nós falamos do que foi o seu brilhante mandato de falência do país, que, enfim, ainda vamos estar a aguardar um conjunto de processos que estão a decorrer e, portanto, eu percebo que o Partido Socialista fica sempre muito contente quando levou o país à bancarrota e quando não tinha sequer a capacidade para pagar os próprios ordenados e compromissos que tinha no país e que fomos obrigados a passar pelo que passámos por causa do Partido Socialista. Mas isto dizer outra coisa, mais do que nós estarmos aqui, mais
mais do que nós estamos aqui a referir, se for para 2030, se foi do plano Juncker, se for dos 50 milhões ou dos 100 milhões da linha de Cascais, o que interessa aqui ser mesmo referido e que é mais fácil para as pessoas perceberem é que do que nós temos visto da intervenção deste Governo no que diz respeito à linha de Cascais é zero. Zero. E para tentar facilitar um bocadinho mais as coisas, o que nós estamos aqui a ver e vamos ver de futuro, que é bom para que as pessoas também possam perceber, é que é zero hoje, é zero em 2020, é zero em 2021, é zero em 2022, é zero em 2023, é zero até 2030. E disto podem tentar escamotear, podem tentar fazer o que quiserem, mas estão a tomar os cascalenses por parvos. A verdade é que é esta, estão a tomar os cascalenses por parvos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi a todos os senhores deputados, eu pedi a todas as senhoras e senhores deputados o seguinte: eu percebo que os à-partes são regimentais e fazem parte dos nossos... Sr. Deputado, fazem parte do nosso regimento, mas, como é óbvio, se os senhores deputados também levantam um bocadinho as vozes quando o outro deputado está no uso da palavra, torna-se mais difícil quando um deputado desse grupo municipal está a falar, não ser interrompido. Palavra ao Sr. Deputado João Pinheiro da Silva, do Grupo Municipal do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caro público aqui presente, caros deputados do PS, em particular, caro deputado Miguel Matos. O senhor fica satisfeito com um anúncio de 50 milhões de euros na linha de Cascais. Vá falar com os utentes e vá ver se alguém fica satisfeito por saber que, supostamente, os efeitos desse mero anúncio só produzirá efeitos daqui a mais de 10 anos. O senhor fica satisfeito por dizer que há meras dificuldades na utilização da linha de Cascais. O senhor fala de algumas dificuldades, eu falo de muitos acidentes, Sr. Deputado, e já falámos aqui várias vezes sobre isso. Agora, Sr. Deputado, o tempo não me permite mais, mas dizer-lhe o seguinte: eu percebo a questão ideológica que o senhor quis aqui trazer a propósito da privatização, porque percebo que isso lhe fique bem, seja necessário no namoro da geringonça em que está envolvido. Mas deixe-me dizer uma coisa: vir aqui, um deputado municipal, confundir privatização com concessão é básico, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Francisco Guerreiro, do PAN. Agradecer aqui a intervenção do líder da bancada parlamentar do PSD e dizer que sim, quando fizerem investimentos substanciais a nível ambiental, falo-emos com muito gosto. Aliás, como temos feito também no Parlamento, e votamos tanto à esquerda como à direita, como muitas vezes votamos sozinhos, sem qualquer problema. Agora, o que nos parece é que compensar que sejam 15 árvores que já lá estão plantadas há cerca de 30 anos, por novas árvores, quer dizer, a pegada carbónica é completamente diferente. Mas pronto, isso aí é óbvio, e no cenário de alterações climáticas devíamos reponderar até os projetos que andamos a fazer nessas matérias. Mas aqui estamos com muita vontade e muita abertura para ver então esses projetos e então que sejam constituídos com rapidez e celeridade. Mas também o que nós temos visto é o contrário, nomeadamente com a Quinta dos Ingleses, nomeadamente com a Costa da Guia e com a urbanização maciça que se tem feito em Cascais. São visões diferentes, são diametralmente diferentes, discordamos nesses pontos, com todo o respeito. E não temos, visto que ainda temos tempo, se temos ao CDS, se quiserem intervir mais um pouco. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Senhor Presidente, eu penso que é preciso esclarecer mais uma vez, apesar de serem factos do amplo conhecimento público, porque não há zero até agora, próximo ano, zero até 2030. Não, há 50 milhões de euros que Vossas Excelências, quando programaram o Portugal 2020, não colocaram no Portugal 2020 e que o Governo do Partido Socialista teve que lá colocar a bem do interesse de Cascais e dos utentes da linha de Cascais. 50 milhões de euros vão ser aplicados necessariamente até 2023. Portanto, esse é dinheiro que está inscrito e que Vossas Excelências não inscreveram. Mas não foi também zero, não será também zero numa outra ótica. É que nós reforçámos a manutenção e todos os trabalhos decorrentes na linha de Cascais. Mas falemos então do que foi o período do anterior governo. Porque foi zero em 2011, foi zero em 2012, foi zero em 2013, foi zero em 2014, foi zero em 2015, cortaram nos comboios, cortaram o comboio São Pedro, fizeram um conjunto de coisas e quer dizer, se é básico para um deputado do Partido Socialista ficar satisfeito
porque o Governo da República inscreveu 50 milhões de euros que o anterior Governo do PS-CDS não fez para a linha de Cascais, se é básico inscrevermos 200 milhões de euros para ligarmos a linha de Cascais à linha de cintura, se é básico defender os serviços e os interesses públicos da linha de Cascais, pois bem, parece-me que é ácido enganar-se e dizer que estes 50 milhões de euros que foram inscritos até 2023 seriam até 2030. É ácido, mas contra ácido há antiácido, há RENI, que é para combater a azia, nós temos inscrito dinheiro no Portugal 2020 para a linha de Cascais que não fizeram Vossas Excelências. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado José Silva, do Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Presidente. A propósito do repto que foi lançado pelo CDS, de trazermos aqui, mais uma vez, a moção sobre a transferência de competências, devo lembrar que, de facto, trazemos este assunto e outros sempre que acharmos por bem trazer estes assuntos. Parece que o CDS ainda não está muito convencido desta questão, porque em termos da Assembleia da República, devo lembrar-vos que o vosso grupo parlamentar se absteve neste processo. Portanto, dá a ideia que há aqui qualquer coisa que não joga. E dizer também que muitos municípios, dezenas de municípios, tanto da área do PS como da área do PSD, rejeitaram já este processo. É porque algo não vai bem neste reino desta geringonça PS-PSD de descentralização de competências. Portanto, vamos por partes. Sobre esta conversa que tem aqui havido, de facto, em relação à linha de Cascais, eu sou utilizador assíduo, diário, da linha de Cascais e devo dizer-vos que, de facto, a linha de Cascais está uma vergonha. Está uma vergonha. Continua uma vergonha. Não serve os interesses das populações. Não serve. Nós fomos os primeiros a denunciar esta questão no vosso governo e no atual governo. E no atual governo do Partido Socialista. Também o denunciamos. E consideramos que é pela luta das populações que lá vamos. Não é por via institucional, a tirar armas de arremesso uns contra os outros, que se resolve o problema. É por via da luta das populações. É por essa via que as populações, reclamando por melhores transportes, vamos ver como é que vai ser agora em abril, não é? A propósito do passe único para a área metropolitana de Lisboa. Vamos ver como é que essa questão vai ser resolvida, porque para além dessa reclamação justíssima de baixar o valor dos passos, não é? Também é necessário acompanhar com melhores transportes e melhores comunicações. Disso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para... Votando favoravelmente a moção de condenação do PAN em relação à Costa da Guia, só dizer que, para nós, o PAN não foi suficientemente longe. Isto é, subscrevemos tudo aquilo que eles lá dizem, falta também que espaço público, usufruto público. É o que falta, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra pedidos de palavra por parte das senhoras e senhores deputados. Não registramos pedidos de palavra, pelo que passarei a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para dar explicações querendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Vice-Presidente. O Sr. Vice-Presidente tem 15 minutos para falar. No quadro, por lápis, estão 20 minutos, mas vai ver pela contagem do tempo e quando chegarmos perto dos 15 minutos, eu chamarei a atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente ou felizmente não vou chegar a esse ponto, porque vou ser muito mais rápido que isso. Sr. Deputado Miguel Oliveira, eu peço imensa desculpa ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, mas eu percebi que a sua intervenção era mais conceptual, mais ideológica. Não sei se havia alguma pergunta na sua intervenção, mas eu confesso que não consegui perceber. Foi muito rápido e o som não foi o melhor e, portanto, não consegui tomar nota em relação a isso. Sr. Deputado Francisco Guerreiro, dizer-lhe que, de facto, o veterinário está de baixa. A veterinária substituta é a doutora Carolina Rebelo. Em relação a se foram estabelecidos equilíbrios, foram estabelecidos equilíbrios, vários equilíbrios, tem sido um processo subejamente divulgado, participado e, portanto, esses equilíbrios foram feitos, nomeadamente naquilo que já ouvimos falar
nomeadamente até ao nível do abate das árvores. Foram 12 árvores abatidas, 8 transplantadas, vão ser 30 plantadas, mas também as cedências foram feitas, cedências mas que não teriam que o ser feitas, era natural que assim fosse, um jardim público, o Jardim dos Sentidos, uma série de espaços de usufruto que também responde à última intervenção do Sr. Deputado Miguel Oliveira. O Sr. Deputado Nelson Calheiros, convido no próximo dia 13 e 14 de março, aqui no Centro Cultural de Cascais, Congresso da Habitação, a Câmara Municipal, este Executivo irá apresentar o Plano Municipal de Habitação, coisa que o Bloco de Esquerda, que suporta o atual Governo, não conseguiu impor de forma alguma que o atual Governo tivesse uma política mais arrojada em termos de habitação. Depois vimos aqui, ouvi um deputado utilizar, se calhar por abuso de linguagem, estamos a inscrever em sede de orçamento, não sei se é abuso de linguagem ou não utilizar o estamos. O que nós sabemos é que não vemos investimento nenhum na linha de Cascais e também, respondendo ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, o Sr. Ministro mantém o silêncio absoluto e, portanto, mantém e manterá. Eu estou convencido que só teremos notícias daquela pasta depois de maio e, portanto, aí será feita a avaliação de facto daquele Ministro, porque senão não era um remodelável desta forma. Depois responder ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cascais, muito sucintamente para lhe dizer que a Câmara Municipal imediatamente sinalizou que esse não seria um obstáculo à Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado não está a fazer política, está a fazer politiquice. Nós sabemos que essa é a postura, mas nós não vamos dar o mínimo de razão para a Sra. Secretária de Estado ter para rejeitar a nossa proposta. Um município que se propõe investir da forma como se propõe, para resolver um problema que sucessivos governos todas as cores partidárias, e portanto isso não nos move, o que nos move é resolver os problemas das populações, não conseguiram resolver, e este município e esta maioria quer resolver. Uma Secretária de Estado que não diz sim imediatamente a essa proposta é alguém que está a fazer politiquice e que não quer fazer política, que não quer resolver o problema dos nossos concidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Com isto, nós terminamos o período de antes da ordem do dia, do ponto de vista discursivo. Passaremos então à votação dos votos e recomendações que temos. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, pede a palavra para que efeito? Interpelação à mesa, mas sobre que ponto da condução dos trabalhos? Mas sobre que ponto da condução dos trabalhos? Sobre o PAOD, mas sobre que ponto do PAOD? Sr. Presidente, eu esclareço o pedido de interpelação à mesa. Era no sentido de, como está previsto no regimento, se o Sr. Presidente pode perguntar ao Sr. Vice-Presidente se responderá verbalmente ou por escrito às dúvidas colocadas sobre mobilidade e estacionamento na envolvente de nova SBE. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta já foi dada, tal como eu já expliquei várias vezes, nomeadamente com este novo regimento que temos. Há uma grande liberdade por parte quer dos grupos políticos, quer, como é óbvio, também da Câmara Municipal, de utilizar livremente o seu tempo. Como é óbvio, eu tentarei não interferir nas próprias intervenções. E por isso mesmo, este esclarecimento já foi dado. Passemos então ao ponto das votações. A recomendação do PAN sobre a inclusão da sociedade civil na gestão responsável das matilhas no Guincho vai descer à Comissão de Ambiente, Mar e Alterações Climáticas, parece-me ser a mais adequada, e passaremos então à votação dos restantes votos. Eu guardarei, tal como temos feito no passado, a votação dos votos de pesar para o último. Voto de condenação Costa da Guia, património natural que não soubemos preservar. Pergunto quem é que vota a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Foi recusado com os votos favoráveis do próprio do PAN, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, PS, e os votos contrários de PSD e CDS. O Grupo Municipal do PCP apresentou uma moção à Assembleia Municipal relativa à transferência de competências, que já foi apresentada. Passaremos à votação. Quem vota a favor desta moção? Quem se abstém? Quem vota contra? A moção foi recusada com a votação favorável do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PAN e o voto favorável das outras bancadas, PS, PSD e CDS. E agora temos dois votos.
E o voto contra das restantes bancadas, PS, PSD e CDS. Temos agora 2 votos de pesar. Um voto de pesar relativo ao padre Raul Cardoso, que faleceu no passado dia 14 de janeiro, com 90 anos de idade. Relembro que o padre Raul, como era conhecido por todos nós, foi pároco de Cascais entre 1970 e 2008 e nasceu em 3 de dezembro de 1928. Quem vota contra este voto? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos também um outro voto de pesar de Maria Ivone Padrão Horta Ralha, que faleceu em Carcavelos no passado dia 19 de janeiro, com 80 anos de idade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu pedia a todas que nos pudéssemos levantar para realizarmos um minuto de silêncio. Obrigado. Concluímos assim o período antes da ordem do dia, entrando diretamente na nossa ordem de trabalhos. No ponto 1 da ordem de trabalhos temos a votação de um conjunto de atas, no entanto só houve consenso para votarmos a ata 11ª. Todas as restantes atas passarão para a próxima reunião. Senhor Deputado Manuel Gomes, do Partido Socialista? Quer falar sobre o ponto das atas? Palavra ao Partido Socialista. Boa noite, Sr. Presidente. E às senhoras secretárias, Sr. Vice-Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores Presidentes de Junta, senhoras e senhores deputados, técnico municipal e público aqui presente. Sr. Presidente, eu só posso dizer ao que vou quando vier aqui para que fique registado em ata. Portanto, quando o Sr. Presidente diz, tem que deixar que a gente chegue aqui, portanto, olha, já caiu, portanto, aqui ao microfone. Chama-se microfone e eu pedia que não estragasse. Eu sei que sim, mas só estava a fazer aqui um passo que é para ver se nos desanuviamos aqui um bocadinho, porque houve aqui um bocadinho de burburinho e muita tensão em algumas bancadas sobre algumas verdades que foram aqui ditas. Dizer já agora também que em relação aos votos de pesar, foi por unanimidade, mas que fiquem na minuta da ata que houve um deputado que se ausentou, portanto, da votação. Portanto, isso é importante também que fique dito. Posto isto, ou dito isto, sobre as atas na Conferência de Representantes, que foi há 20 dias, portanto, precisamente há 20 dias, todos os representantes dos grupos municipais concordaram em que teriam que ser votadas todas as atas, porque não se devia saltar as atas todas que estão a ser saltadas. Na altura questionou-se se estavam todas em condições, disseram que estavam todas em condições. Não entendo, o Grupo Municipal do Partido Socialista não entende porque é que se está a fazer isto, portanto, ou seja, porque é que a mesa tomou esta decisão quando há 20 dias podiam ter perfeitamente enviado as atas, que na altura disseram que estavam todas em condições para podermos votar, só porque agora a Câmara necessita que esta ata, portanto, tenha que ser votada. Mas eu acho que as outras que estão em condições, acho que é de lamentar, e é um voto de protesto do Partido Socialista não serem votadas também hoje. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Francisco Guerreiro para o mesmo efeito. É uma interpelação à mesa, pode ser extemporânea, mas creio que será de bom grado agradecer os desenvolvimentos tecnológicos que foram colocados até para o bom funcionamento de toda a Assembleia. Portanto, um voto de congratulação pode ser extemporâneo, mas creio que é comumente aceito por todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo um voto extemporâneo, não o votaremos, como é óbvio. Palavra ao Partido Comunista Português, para o mesmo efeito.
Sr. Deputado António Lemos. Sr. Presidente, a minha intervenção vai no sentido do Manuel Gomes. Efetivamente, na Conferência de Representantes, aquilo que eu entendi foi que iríamos votar as atas todas hoje. Portanto, eu não gostaria de saber qual a razão, porque efetivamente foi alterado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não estive na Conferência de Representantes, não me cabia a mim. Aquilo que o meu camarada me transmitiu foi que as atas, nas partes em que os textos eram entregues à mesa, era relativamente simples, era uma questão de só confirmar se a transcrição teria sido devidamente feita ou não. O problema estava, sobretudo, quando são só intervenções orais e, portanto, não suportadas num texto escrito. Às vezes a pontuação não é a melhor. São muitas atas para virem de uma vez só, demora tempo a rever. E é isso que eu creio que seja a razão que está a adiar a aprovação destas atas. Seja como for, o Bloco de Esquerda pode limitar-se a abster-se em todas as atas, com o pedido expresso das próximas virem mais celeramente, porque também são um instrumento de trabalho disso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para registro também dos nossos trabalhos, dar uma nota à Assembleia, que é o seguinte: estas atas circularam por todos os senhores e senhores deputados na passada quarta-feira de manhã. Houve um grupo municipal que, na altura, entendeu não dar consenso à votação destas atas, com exceção daquela que eu assinalei, que era a 11ª, era o grupo municipal do Bloco de Esquerda. O grupo municipal do Bloco de Esquerda aqui disse coisa ligeiramente diferente e, portanto, temos condições de fazer a votação de todas as atas, registrando, como é óbvio, a abstenção do Bloco de Esquerda. Agradeço também, nesse sentido, Sr. Deputado Gonçalo Lajo ou Pedro Caldeira Santos. Se quiserem fazer em duo, também podemos tentar uma coisa nova. Sr. Presidente, apenas para referir, como aqui também já foi dito, que nós estamos efetivamente prontos e disponíveis para votar as atas. Apenas relembrar também que foi o próprio Bloco de Esquerda, em conjunto connosco, na Conferência de Representantes, que acordou que as mesmas atas fossem votadas e que, salvo erro, até foi o próprio Bloco de Esquerda também, que disse que preferia que a votação fosse toda feita das atas que estavam efetivamente para trás, do que estarmos a votar atas avulsas, sem termos as anteriores já aprovadas. E, portanto, a posição que o Bloco de Esquerda está aqui a transmitir hoje é uma posição que é antagónica ao que foi transmitido na reunião da Conferência de Representantes. Todavia, nós mantemos a nossa posição, de acordo com o que também foi referido com o Partido Socialista, e nós estamos disponíveis para votar as atas. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço-vos então aqui alguma paciência para a votação destas atas, porque as votações não serão todas exatamente iguais. E, portanto, peço-vos aqui alguma paciência para a votação destas mesmas atas, mas também é algo que faremos hoje e que ficará desde já resolvido. Vou pôr então, terminado o período de discussão, à votação a ata número 1 de 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos de escrever. Eu vou pedir só para ajudar à condução dos trabalhos que o Bloco de Esquerda já registámos a votação, que é a abstenção dos dois senhores deputados, mas que indiquem à mesa o nome dos deputados do Partido Socialista que se abstêm na ata número 1. Ok. Senhor Deputado, estamos no meio de uma votação. O que eu estou a pedir é que os deputados do Partido Socialista que indiquem só o seu nome, que estão... Carla Afonso já está. Susana Nunes. Sim. Portanto, temos do Partido Socialista registro... Desculpa pela lista dos nomes. Registro a abstenção do Sr. Deputado João Pedro Pereira, do Sr. Deputado Nuno Pires, do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, da Sra. Deputada Carla Afonso e da Sra. Deputada Susana Nunes. Do Grupo Parlamentar do PSD. Eu. Patrícia. Sra. Deputada Patrícia Santos Ferreira. E o Sr. Deputado Carlos Oliveira. Carlos Oliveira, Eduardo Martins, Patrícia Santos Ferreira.
Inês Catarino. Muito bem. Do Grupo Parlamentar do CDS. Alguém se abstém? Muito bem. A primeira ata está votada e aprovada. O Sr. Deputado Manuel Gomes pede a palavra para que efeito? Estamos a fazer votações, já fizemos a Sr. Presidente, nós na Conferência de Representantes tínhamos acordado todos que o técnico municipal, Vítor, iria fazer um levantamento das pessoas, portanto, que não estavam presentes e que se iriam abster. O que eu proponho, ou que o Grupo do Partido Socialista propõe, é que ele não trouxe, parece-me, esse documento, mas que façamos fé nesse documento e, para a votação ser mais célere, votar só quem vota contra e quem vota a favor. Se calhar é a proposta que é muito mais rápida para nós podermos resolver o problema e depois o documento que o Vítor tem, portanto, entregar. Eu acho que seria muito mais célere e resolvermos o problema. Disso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Se ninguém se opuser, por mim, não tenho nenhum problema, registando, como é óbvio, a abstenção do Bloco de Esquerda em todas as atas. Muito bem. Eu aceito como boa essa metodologia e, nesse caso, colocarei então em votação em bloco as restantes atas. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10 e número 11 também. Não, mas o número 11 eles não se abstêm. O Bloco de Esquerda vai se abster no número 11 ou quer que eu separe a votação do número 11? Todas. Muito bem. Então colocamos a votação em bloco. Ata número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quem vota contra? E 12. E 12. Mais um 12. Isto aqui não está bem. E 12, peço desculpa. E número 12 também. Peço desculpa. Muito obrigado à Sra. Secretária. E número 12. Quem vota contra? Já registámos as abstenções. Quem vota a favor? Muito bem. As atas estão aprovadas conforme a votação que foi agora anunciada. Passamos ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos. Alteração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Cascais, PEDU Cascais. Palavra ao Sr. Deputado Manuel Gomes, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar deste ponto ser apenas para conhecimento, ele foi à Comissão do Ordenamento do Território, da qual solicitamos a presença da Sra. Vereadora Filipe Roseta, mas que por qualquer falta de comunicação não sabia, mas fez o favor e não deixou da reunião ser feita. Portanto, honra seja feita, portanto, a isto. Nós fizemos, portanto, em direto, ou seja, via telefone, e todos os deputados que se encontravam na Comissão, portanto, puderam ser esclarecidos de todas as perguntas que foram feitas. E, nesse aspecto, portanto, dizer que correu tudo como devia acontecer. Mas, e sendo um ponto de conhecimento, foram feitas algumas perguntas que a Sra. Vereadora não podia responder porque não era da sua área. E uma delas tinha a ver que... a requalificação do edificado do bairro da Torre e do bairro da Madorna havia num 6 e noutro 7 fogos de volutos que foram requalificados em 2017 e a pergunta é, portanto, isto em princípio foi entregue à Cascais Envolvente e, portanto, já devem estar, portanto, habitados, ou seja, já foram entregues a famílias. Isto leva a uma outra questão, é saber neste momento quantos processos existem, portanto, pendentes de pedidos de habitação e que até agora, portanto, não foram satisfeitos. Há 2 ou 3 anos havia 2.000 e tal, gostava de saber qual é que é a evolução, portanto, em relação a isto, aproveitando em detalhe de foice. Depois dizer o seguinte, também recebemos o projeto da requalificação urbanística da zona sul do bairro da Cruz Vermelha, mas eu, portanto, como coordenador da Comissão, eu vou, portanto, solicitar à Sra. Vereadora que, portanto, esteja presente numa comissão para falarmos melhor sobre isto e não só, já agora, também do bairro Machado Carmona, das diligências todas que foram feitas até agora. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Nelson Calheiros, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Tendo sido este ponto alvo de esclarecimento em sede de comissão, por parte da Sra. Vereadora Filipe Roseta, a qual felicito pelas explicações prestadas, cumpre a oposição alertar os munícipes para o não cumprimento de promessas antigas por parte da Câmara aos munícipes.
Quando as expectativas dos municípios são defraudadas por promessas utópicas e com fortes probabilidades de incumprimento dos prazos definidos, depara-se a Câmara com necessidade de alterar os planos. Ficamos todos a perder, pois as alterações a este plano são alterações de remedeio para que a Câmara não entre em cumprimento. Para clarificar o termo perder, quando alguém apregou que vamos ter, por exemplo, 1 metro de superfície e no fim de contas ficamos com umas faixas bus pintadas no pavimento, uns quantos passeios pintados de vermelho, com demolições de prédios devolutos que serviram a um fim específico, mas ao invés de manter a tipologia de uso para o local, fica um descampado florido, isto significa perder. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não registro mais pedidos de palavra por parte das senhoras e dos senhores deputados, pelo que passarei a palavra ao Vice-Presidente da Câmara para dar explicações querendo. Sr. Presidente, não há esclarecimentos a dar. Só dizer ao Sr. Deputado Manuel Gomes que são cerca de 2.100 pedidos nesta fase. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Este ponto era um ponto de informação, não um ponto de votação, pelo que passaremos aos próximos pontos da nossa ordem de trabalhos. Para efeitos de discussão foram agregados os pontos 3, 4, 5 e 6, o acordo de execução de delegação legal de competências entre o município de Cascais e a freguesia de São Domingos de Rana, transferências de verbas para 2019, para o mesmo efeito entre o município de Cascais e a freguesia de Cascais-Estoril, para 2019, para o mesmo efeito entre o município de Cascais e a freguesia de Alcabidez, para 2019, e para o mesmo efeito também acordo de delegação legal de competências entre o município de Cascais e a freguesia de Carcavelos Parede, para 2019. Pergunto se alguém deseja usar a palavra nestes pontos. Não registando pedidos de palavra nestes pontos, também penso que não se justifica dar explicações, pelo que passaremos à votação, desta vez ponto por ponto. Votação do ponto número 3. Acordo de execução de delegação legal de competências entre o município de Cascais e a freguesia de São Domingos de Rana, transferência de verbas para 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto foi aprovado com os votos favoráveis de Partido Comunista Português, PAN, Partido Comunista Português, CDS, PS e PSD. Ponto número 4, acordo de execução de delegação legal de competências entre o município de Cascais e a freguesia de Cascais-Estoril, transferência de verbas para 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto é aprovado com a mesma votação, o voto contrário do Bloco de Esquerda e o voto favorável a todas as outras bancadas. Ponto 5º, acordo de execução de delegação legal de competências entre o município de Cascais e a freguesia de Alcabidez, transferência de verbas para 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto é aprovado com a votação idêntica aos dois anteriores, voto contra do Bloco de Esquerda e favorável de todas as outras bancadas. Ponto número 6, acordo de execução da delegação legal de competências entre o município de Cascais e a freguesia de Carcavelos Parede, transferência de verbas para 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votação idêntica aos pontos anteriores, voto contrário do Bloco de Esquerda e voto favorável das restantes bancadas. Todos os pontos foram aprovados. Entramos agora na discussão do nosso ponto 7º da nossa ordem de trabalhos, contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Cascais. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma declaração de voto correspondente aos pontos 3, 4, 5 e 6. O Bloco de Esquerda já anteriormente chamou a atenção para as deficiências que os contratos de transferência de competências para as juntas de freguesia contêm, assim como os acordos de execução correspondentes. Não existem elementos que nos permitam avaliar a justiça do pacote financeiro associado e, pela falta de transparência, o voto foi contra, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará registado na minuta data a declaração de voto, a existência de uma declaração de voto por parte do Bloco de Esquerda. Agora sim, o ponto número 7 da nossa ordem de trabalhos, contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Cascais Envolvente, gestão social de habitação, empresa municipal SA, para a utilização do complexo desportivo municipal da Abóbada. Palavra ao Sr. Deputado Rui Rama da Silva. Sr. Presidente, só para dar conta que não participo na discussão nem na votação deste ponto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado. Não registro pedido de palavra de nenhuma senhora ou senhor deputado. Também não se justifica dar explicações, pelo que passaremos à votação. Quem vota
Ponto 7, contrato de programa de desenvolvimento desportivo com o Cascais Envolventes, Gestão Social, Habitação, Empresa Municipal SA, para a utilização do Complexo Desportivo Municipal da Abóbada. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto é aprovado com a votação, o voto contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e a votação favorável de todas as outras bancadas e a ausência do Sr. Deputado Rui Rama da Silva. Peço desculpa? E do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Muito obrigado pela chamada de atenção. Miguel Oliveira para uma declaração de voto. Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar esta Assembleia, se por acaso ainda não tinham dado conta, que o Bloco de Esquerda, sempre que vota contra ou se abstém, apresenta uma declaração de voto. E como tal, e como o Bloco de Esquerda é contra a existência de empresas municipais, teremos de votar contra este contrato de programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao 8º ponto da nossa ordem de trabalhos. Isenção de 14 lugares de estacionamento e de pagamento de compensação devida pela não cedência de terreno para espaços verdes de utilização pública e para espaço de equipamento de utilização coletiva. Ampliação de equipamento social, SPO 370 de 2018. Não registro nenhum pedido de palavra. Passaremos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto é aprovado com o voto contrário do Grupo Municipal do PAN, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável de todas as outras bancadas. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não podendo votar contra, já que se trata de um equipamento social, não podendo votar a favor, porque o erro está na autorização de construção, sem que o espaço necessário para estacionamento esteja considerado, se não há superfície, então no subsolo. Daí o voto de abstenção, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com isto encerramos o ponto 8º. O ponto 9º é um ponto da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara acerca da atividade e situação financeira do município, que já circulou entre todas as senhoras e senhores deputados e, como sabem, não é deliberativo. Nesse sentido, pedia só a vossa paciência para podermos realizar e ler a minuta data que aprovaríamos de seguida, como é costume, na nossa Assembleia Municipal. Consegues? Sim, mas agora não vai ser fácil, porque isto hoje eu não fiz apontamentos, não tive a convite. Mas é simples. É simples. O Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos pede a palavra para que efeito? Eu pedia aos senhores membros da Câmara, aos senhores do Executivo, que se pudessem sentar. Só um esclarecimento para a minuta, Sr. Presidente. É que, efetivamente, sim, na altura dos votos pesar, eu ausentei-me da sala a meio da segunda votação. Portanto, não participei na segunda votação. Segundo voto pesar. Ainda que tenha regressado a tempo de fazer um minuto de silêncio ali no corredor. Parece que há deputados muito preocupados, portanto, fica o esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. É muito útil para efeitos de realização da nossa ata. Muito obrigado, Sr. Deputado. Diga-me lá, Sr. Presidente. Intervenções do público. Não, não preciso que é intervenção do público. 10 municípios. 10 municípios. Queres que eu faça isto? Não. A seguir. Então vai começar a ler. Não, mas espera aí, volta à votação. Tens votações já não? Ok. Entre hoje no dia intervém as atas foram aprovadas. Sim. Não, é que isto é importante. É que houve um deputado do Partido Socialista da última vez, sim, considerado fora, porque estava fora da bancada. Sim. Foi deputado nas duas votos pesados, estava fora da bancada. Portanto, não sei se... Não. Portanto, tem que haver um critério uniforme. É assim, o Sr. Deputado disse que saiu no segundo voto pesar. Quero que
Miguel Temos condições? Oliveira. Bloco de Esquerda. O 9. O 9 é... conhecimento. Eu pedi a vossa atenção para a leitura da minuta da ata que votaremos a seguir. Intervieram. Programa da Silva, Tomás Amar Monteiro. Não, aqui. Ah, não, aqui. Ora então, muito boa noite. No período de intervenção do público, tivemos intervenção de 10 munícipes: Pedro Jordão, Paula Fragoso, Carlos Chiopa, Marisa Bacalhau, João Pinto, Elsa Neves, Margarida Bessa, Sara Lessa, Luís Cândido, Judite Roque. Em relação à recomendação... Sim. Em relação à recomendação do PAN, desceu à Comissão de Ambiente, Mar Mar e Alterações Climáticas. e Alterações Climáticas. Foram votados 2 votos de pesar. Não, voto de condenação. O voto de condenação foi recusado. Com os votos favoráveis. Com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PS e o voto contrário do PSD e do CDS. No respeito à moção sobre a transferência de competências, foi recusada com voto contra do PSD e do CDS, do PS e a abstenção do Bloco de Esquerda. Do PAN e do Bloco... a favor do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. E o favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Os votos de pesar foram ambos aprovados por unanimidade. E a ausência da sala, E a ausência da sala do deputado do PSD, Pedro Caldeira Santos. E o Miguel Costa Matos? Não. Só o Pedro Caldeira Santos? Sim, está certo. Intervieram ainda, entrando no período antes da ordem do dia, intervieram os deputados Manuel Gomes do PS, Francisco Guerreiro do PAN e Gonçalo Lage do PSD. Rui Rama da Silva. Rui Rama da Silva. Tomás Amar Monteiro. Maria João Fialho Gouveia. José Silva. Miguel Oliveira e Francisco Guerreiro, do PAN. António Lemos. Nelson Calheiros. E Miguel Costa Matos. E Pedro Moraes Soares. E João Pinheiro da Silva. No que respeita ao período da ordem do dia, nas atas, as atas foram todas aprovadas por maioria, com a abstenção do Bloco de Esquerda e com o conjunto de deputados que se encontram devidamente identificados. Ponto 2. Foi dado conhecimento à Assembleia Municipal. Foram feitas entre as intervenções de Nelson Calheiros. Sim, e de Manuel Gomes. E Manuel Gomes, do PS. Ponto 3. Foi aprovado por maioria com o voto contra do Bloco de Esquerda. Ponto 4. Foi aprovado por maioria com o voto contra do Bloco de Esquerda. Ponto 5. Foi aprovado por maioria com o voto contra do Bloco de Esquerda. Ponto 6. Foi aprovado por maioria com o voto contra do Bloco de Esquerda. Ponto 7. Foi aprovado por maioria com o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda e a favor das restantes forças políticas. O Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda, apresentou uma declaração de voto. Tal como no 4, 5 e 6. Sim, tal como no 3, 4, 5 e 6, certo. Relativamente ao ponto 8, a isenção de 14 lugares de estacionamento e de pagamento de compensação devida pela não cedência de terrenos para espaços de vez de utilização pública e para espaços de equipamento de utilização coletiva, ampliação de equipamento social SPO 370-2018, foi aprovado por maioria contra os votos do PAN, a abstenção do Bloco de Esquerda e aprovado com as restantes forças políticas. E Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda, apresentou declaração de voto. A informação escrita no ponto 9 do Sr. Presidente foi dado conhecimento a esta Assembleia Municipal. Às 22h52 foi dada por encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, é só mesmo uma correção, porque há uma município cujo nome estava errado. Não é Elsa, é Elisa, mas eu não apanhei o resto do nome. Elisa Neves. Não é Nunes, é Neves. Elisa Neves. Ok. Nós tomamos boa coisa bem feita de data. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste sentido, ponha a minuta data em votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.